Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou iniciar com a apresentação do coral do Centro Espírita Bezerra de Menezes, com uma música que já nos prepara para o tema da palestra de hoje. Santíssima Mãe de Deus, doce Filha, conosco partilha as graças do além, jorrando nas eras, reparte bondosa a luz dadivosa dos frutos do bem, tesouro bendito do nosso caminho, esplendes carinho, emanas do sol, ó Meiga Maria, o céu por encanto, sublima teu manto, encanto de amor, em bênção divina, concede, Senhora, ao pobre que chora, as chuvas de luz e os prantos transforma aos olhos do mundo no amor mais profundo, ó Mãe de Jesus, tesouro bendito do nosso caminho, esplendes carinho, emanas do sol, ó Meiga Maria, o céu por encanto, sublima teu manto, encantos de amor. A Mônica Gonçalves Cavalcante recebeu o nosso convite para fazer a leitura da página inicial. A Mônica faz parte do grupo de estudos O Livro dos Espíritos, e nós estamos compartilhando com vocês a leitura através da nossa companheira. Mônica, você pode fazer a leitura. Bom dia a todos. Hoje eu vou ler a poesia cujo título é Notícias para Jesus, pelo espírito de Maria Dolores, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do livro Os Dois Maiores Amores. E a poesia nos traz essa mensagem. Senhor Jesus, se me consentes, quero comunicar-te que a terra continua construindo o teu reino de amor em toda parte. Mencionastes moradas diferentes, sustentadas por Deus nos céus profundos, e os homens voam dominando o espaço, procurando entender a vida noutros mundos. Aliviastes a dor no socorro aos enfermos, e o hospital, seguindo-te hoje em dia, além da intervenção operatória, fez a vacina, o soro, a anestesia. Ensinastes o perdão por vida e segurança. E a ciência atual demonstra claramente que a presença do ódio, em qualquer fase, é peçonha mortal envenenando a mente. Disseste que a verdade nos liberta pelo conhecimento da razão. E hoje sabemos que a pessoa é livre,
tanto quanto se ajuste à obrigação. No mesmo abraço, uniste as criaturas, jamais diferenciando os crentes dos ateus. E agora, os templos que te honorificam buscam a mesma fé e o mesmo Deus. Corrige-nos os erros que ainda temos, na venenosa luz que nos guia. Ansiamos viver fraternalmente na bênção do Natal todos os dias. Grande é o progresso com que nos amparas. Entretanto, concede-nos, Senhor, a fim de sermos sempre mais felizes, a força da humildade e a prática do amor. Um Feliz Natal a todos, que Jesus esteja em todos os lares e em todos os corações. Obrigada, Mônica. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, agradecemos por este momento em que nos encontramos em Teu nome, para podermos sintonizar a mensagem que nos será chegada, que trará para todos nós a melodiosa harmonia que recebemos de Maria. Que possamos, sentindo a presença dos amigos espirituais entre nós, enchermos nossos corações de paz, de força, para que a nossa manhã nos preencha de muita alegria e muitos companheiros que possam estar presentes conosco, harmonizando este ambiente. Que possamos, assim, dar início, com a Tua permissão, à palestra de hoje. Que assim seja. Então, queridos companheiros, nesta manhã nós vamos ouvir Otávio Fernandes, que é companheiro da nossa casa, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e que fará para nós, hoje, o estudo, cujo tema é Maria, o anjo de amor. Otávio, você está com a palavra, pode abrir seu microfone. Bom dia a todos, muito feliz de estar aqui nessa manhã. Estava um sol bonito até então, agora começou a cair uma chuvinha aqui, mas é para a alegria das plantas também, né? Elas também merecem essa felicidade. E muito contente de estar aqui nessa manhã para trazer esse tema que não só, inicialmente, quando as pessoas falam sobre Maria, a gente imagina aquelas cenas que a gente vê muito nos filmes, né, daquela mãe acolhedora, mas quando a gente começa a ler também a nossa literatura espírita, a gente começa a ver o tamanho, a envergadura desse ser. E aí a gente começa a se sentir muito pequeno. E o estudo começa a ficar muito difícil, porque a gente fala assim, como eu poderei falar de um ser dessa envergadura? Então, se torna um desafio muito grande, porque as informações vêm chegando e a gente vai vendo a dimensão e como é maravilhosa. E a gente vai se envolvendo. E é muita, e a gente cada vez a admira mais ainda. Bem, para a gente começar a nosso estudo, vamos no início imaginar o seguinte. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, nos dá uma pequena, mas uma muito pequena ideia do que é a gravidez. Ele faz um leve comentário, que é o seguinte. Só um instantinho, eu vou... Tá aqui. Então, André Luiz, no Entre a Terra e o Céu, fala o seguinte: a mulher grávida, além de prestação de serviço à entidade que se reencarna,
é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A organização feminina durante a gestação sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações no seu cosmo biológico. Bem, termo assim que eu achei muito feliz, mas assim até intrigante, do André, que foi essa enxertia mental. Bem, quando a gente fala na parte, vamos dizer assim, física, né? Na parte biológica ali das plantas, quando a gente comenta da enxertia, a gente tem essa base, a gente tem uma base. Então, essa base, ela será complementada por uma outra parte, que já produz alguma coisa. E ali, ela dará toda a sustentação, todo o apoio para que esse trecho, que já produzia, agora se desenvolva mais. Bem, agora voltemos à parte da gravidez. Imagina agora essa base, esse ser, que tem sua personalidade, seus pensamentos, suas ideias, suas vontades, seus desejos, suas experiências. Agora ela recebe um outro complemento, que também produz pensamentos, sentimentos, ideias, experiências, traz tudo junto com eles. E isso gera um campo de energia, um campo magnético, tudo dentro desse outro ser. Se essa primeira base não estiver preparada o suficiente, todo aquele processo de gravidez pode ser confuso, doloroso, pode ser enjoado, pode ser muitas coisas. Mas quando você recebe esse complemento da mais pura árvore, da mais pura fonte de paz, harmonia, amor e sabedoria, o campo gerado por essas energias ali é gigantesco. É gigantesco. E que ser é esse que vai conseguir receber isso sem envergar? Sem se tornar, sem ficar chorosa, sem ficar abalada, mas simplesmente estar ali, serena, desejando o amor, paz, serenidade, o melhor que um coração de mãe pode dar ao seu filho. Essa é Maria. Maria, ela consegue estar serena, mas por dois motivos. Uma, a sensação de mãe. Ela estaria agora dando luz a um ser, dando vida a um ser. E duas, porque desde o início da sua gravidez, ela também soube que ali era serva do Senhor. E ali se fazia parte, talvez, o trecho mais importante do plano de Deus para com a terra. Neste caso, vamos lembrar um pequeno trecho de Caminho da Luz, que tem o tema Gênese Planetária, que fala o seguinte trecho. Seres angélicos, né, eles se reuniram apenas 2 vezes na comunidade do Sol. A primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizes do novo sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se sucedia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Apesar de ter suas raízes históricas no trabalho do exorcismo, onde o procedimento religioso vira puro afastamento, expulsão do obsessor. Essa daqui eu não entendo, esse trecho aqui, eu acho. Então, o que a gente vê? Deve ter confundido com outro trecho, perdão. Nesse caso, até a parte da chegada, da liberação da massa para a criação da Terra,
que foi entregue às mãos de Jesus para a elaboração de, junto com seus engenheiros, elaborar o planeta. Porém, entre esse processo e a segunda reunião que trazia a presença do Cristo à Terra, ocorreram mais ou menos entre resfriamento, emanação dos gases e as primeiras películas, né, dos oceanos, em torno mais ou menos de 4 bilhões e meio de anos. Nesses 4 bilhões e meio de anos, esses espíritos não se reuniram. Somente se reuniram para a preparação da chegada do Cristo à Terra. Bem, nesse caso, o que a gente pode verificar aqui, né? Que vamos seguir. Então, esses 4 bilhões, até que aproximar-se, né? Até que poderia aproximar-se os primeiros aparecerem os primeiros seres vivos. Então, nas vésperas do Senhor, né? Então, perdão. Que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da Terra, adotando as providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta e quando reinava Augusto. Bem, então, a gente tem aqui a lembrança dos tempos augustos, né? Quando a gente fala em tempos augustos, a gente remonta logo a Roma. Só que Roma nos traz uma ideia, sempre uma lembrança de conquistas, de dores, de guerra, de invasões. Então não nos trazia uma boa notícia. Mas 20 a 30 anos antes de Cristo, começa um clima de harmonia, de serenidade. As ideias vinculadas à cultura, à arte, à música, começam a fluir das pessoas, como se as pessoas fossem harmonizadas com uma ambiência mais pura, mais elevada, mais sensível. Sim, isso deu-se simplesmente pelo reflexo da aproximação do Cristo em relação à Terra. Então, quando a gente falou ali, né, quando Emmanuel fala que foram escolhidos os instrutores, os precursores, a gente sempre comenta, né? Mas os apóstolos, os discípulos mais próximos, esses já estavam acordados com Cristo desde a espiritualidade. Sim, é correto isso. Mas a gente quando comenta sobre essa convocação, né? A gente onde isso ocorreu, como ocorreu, como eles se foram chamados, como se prontificaram a vir. Bem, nesse caso, nós temos o livro Universo e Vida, do Espírito Áureo, né, que foi psicografado por Hernani Santana, que ele fala o seguinte trecho. Mas o amor sublime de excelsos espíritos de Sírios não abandonou os antigos companheiros. E foi de lá, daquele orbe santificado, que vieram desde os primórdios da terra para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus. Aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias, como Ana, Simeão, Isabel e Zacarias e, principalmente, o carpinteiro José e a Santa Mãe Maria. Então, para a gente lembrar um pouquinho e imaginar
essa equipe de auxílio, né, de colaboradores, Sírios, na época de sua transformação de provas e expiações para a regeneração, aqueles irmãos que não se compatibilizavam com a nova situação espiritual do planeta foram convocados, né, foram conduzidos até Capela, né, e seguiram com Capela, que naquele momento adquiria a classificação de provas e expiações. Em seguida, Capela vem a transformar-se em regeneração. E aqueles espíritos que não se compatibilizaram nessa mudança vieram à Terra, que agora era um planeta de provas e expiações. Olha que Sírios já foi. Sírios já está há muito tempo evoluído. Esses companheiros de Sírios já estavam também voluntariamente auxiliando o Cristo Jesus. E esses companheiros, mais especificamente esses personagens, Ana, Simeão, Isabel, Zacarias, José e Maria, participavam dessa legião de colaboradores. Mas Áureo complementa mais um pouco. São espíritos sublimes, de imensa superioridade evolutiva, que só encarnam na Terra em raras e altíssimas missões de singularíssima importância para a evolução da humanidade. O maior desses espíritos foi a Mãe Maria de Nazaré, a Virgem Excelsa, Rainha dos Anjos, cuja presença material na crosta terráquea foi indispensável para a materialização do Messias divino entre os homens. Coube a ela fornecer ao Mestre a base ectoplasmática necessária à sua tangibilização, servindo ainda de ponto de referência e de equilíbrio de todos os processos espirituais, eletromagnéticos e químico-físicos que possibilitaram nesse orbe a presença crística. Tudo que o Senhor sentiu na sua jornada messiânica repercutiu diretamente nela, na Santa das Santas, na Augusta Senhora do Mundo, estrela divina do universo das grandes almas. Talvez ela teve de peregrinar do paraíso excelso de sua felicidade para o nosso vale de lágrimas, a fim de ajudar e servir a uma humanidade paupérrima de espiritualidade, da qual se fez para sempre a grande mãe, a grande advogada e a grande protetora. Bem, então, além de nós termos uma pincelada de qual a evolução moral desses companheiros vindos de Sírios para ajudar nessa jornada do Cristo, nós também agora temos a ideia de que Maria, em Sírios, era gigantesca. Tinha um patamar evolutivo incrível. E nós somos eternamente gratos por essa dedicação desse anjo que veio nos ajudar, principalmente em devoção e respeito a esse nosso amado e divino pastor. Bem, então, Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele confirma também essa evolução de Maria, né? Quando ele faz a seguinte menção sobre Maria. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como as personalidades sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores de contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então, eram seres muito preparados para que
pudessem cooperar, né, com essa missão de Jesus na Terra. Mas existe na nossa literatura, como em geral, poucas fontes em relação à chegada, a essa infância, a esse primeiro período da encarnação de Maria. Hoje nós temos na Bíblia, entre os evangelhos canônicos, nós temos Mateus e Lucas, que fazem referência mais detalhadas com passagens de Maria. Então, dentre as pesquisas, a gente começa a enxergar alguns apócrifos, quer dizer, aqueles que não fazem parte da Bíblia, né? Os não canônicos. E entre eles um se destaca, que é o proto-evangelho de Tiago, né? Que seria direcionado à personalidade de Tiago menor. Contudo, esse evangelho, com certeza, não foi assim escrito por ele, porque ele data mais ou menos de 150 depois de Cristo. Então, neste caso, não teria sido escrito por Tiago. Mas o interessante é o título desse proto-evangelho, que é a Natividade de Maria. E ele traz para a gente alguns detalhes, né? Mas que eu dei leves pinceladas nele, principalmente para aquela lacuna que nós temos de alguns trechos que eu achei muito interessante. Naquele tempo, nele nós temos informações que Maria, na realidade, seu nome original é Miriam, né, que vem da cultura judaica, né, ela é Miriam, só que quando ocidentalizado, veio a ser conhecida como Maria. Também, eu acho que a tradução de Miriam seria Senhora da Luz. Então, o nome Miriam, era o seu nome original. Ela era filha de Joaquim e Ana. Joaquim era uma pessoa com certas posses e fazia boas doações ao templo. Mas Ana, por ser estéril, Joaquim fazia aquilo dali sempre com fervor e fé. Mas um dia, o sacerdote não aceitou sua contribuição, dizendo que ele não perpetuaria a linhagem judaica. Ele não perpetuaria o povo judeu. Isso para Joaquim foi o fim. E ele acaba se exilando no deserto, muito triste, porque ele agora não poderia contribuir com seu povo. Ana fica o dobro de tristeza, porque ela agora não podia ter filhos e o marido havia se afastado. Então Ana, também com uma religião muito fervorosa, ora ao Senhor e pede: por favor, Senhor, me ajuda. Eu agora sou viúva 2 vezes. Eu sofro no meu coração pela minha parte estéril e sofro pela perda de meu marido. E os céus a abençoam quando um mensageiro diz que ela estará grávida. E quando ela, ao mesmo tempo, recebe isso, Joaquim também recebe essa mensagem. E ele fica numa alegria só e vem e retorna. Ao ver Joaquim de volta, Ana conversa com ele sobre tudo e eles prometem que Maria será conduzida ao templo para que seja educada conforme as leis e conforme a cultura. Então Maria vem, realmente um esplendor de criança, e a própria Ana tem cuidado para que nada que seja impuro toque em Maria. E ela promete ao templo que levará Maria para que seja criada, né, dentro de todas as leis e culturas judaicas dentro do templo. Então, aos 3 anos, Maria é conduzida ao templo e entregue a Zacarias, na época ainda sacerdote do templo. Então Zacarias a recebe e vê que Maria é diferenciada. Ela tem um brilho, ela tem uma calma, uma serenidade diferenciada. E ele fica com a menina
E Joaquim e Ana agradecem, porque agora eles cumpriram uma promessa a Deus. Só que durante o período que Maria fica dentro do templo, os dois pais vêm a desencarnar, né? E aos 12 anos, Maria, ela, por cultura do templo, da religião, ela tem que sair do templo. Ela não pode mais ficar aos 12 anos no templo, né? Então, como tirar Maria agora? Porque Maria não tem mais os pais, né? Então, existia Zacarias, solicita a Deus uma orientação e é dado a ele reviver um ritual, né? Um processo de seleção daquele que seria o tutor de Maria. Nesse caso, nesse apócrifo, ele diz que Zacarias convida os viúvos, mas em outras fontes diz que convida aos homens da região, incluindo todos os viúvos, que se apresentem com um bastão. Então, eles se aproximam, Zacarias faz uma menção ritualística e deveria aparecer um sinal de Deus. Passam-se todos aqueles que foram convocados, nada. Quando vem a parte de José, ao se aproximar, uma pomba aparece e começa a voar sobre a cabeça de José. A partir dali, Zacarias fala: você será o tutor dela. Você será o seu guardião. Então, até que ela possua a maior idade religiosa e a idade para que possa se casar, né? Então, José, no início, ele, sou de idade avançada, uma criança de 12 anos, como que eu vou ficar perante os outros companheiros do templo? Mas ele aceitou devido à orientação de Zacarias. E ele leva Maria para casa. Mas José tem afazeres. E ele constantemente acabava por trabalho, tendo que se afastar um tempo. Num desses períodos que ele se afasta, acontece a chegada do anjo Gabriel para comunicar a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus. Ela permitiria, ela faria a gestação, teria a gravidez elaborada pelo Espírito Santo daquele que seria o Salvador do povo hebreu, do mundo, né? E Maria, aí vem a parte interessante que eu achei interessante nesse ponto, que é o seguinte: lembre-se de tudo que a gente já falou dela anteriormente. Então, o anjo Gabriel chega a ela e diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E naquela inocência dos seus mais ou menos 15, 16 anos, ela, no instante imediato, não compreende daquela saudação. E fica olhando estranho, né? Como se fosse assim: poxa, não entendi. E o anjo continua: não temas, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Eis que receberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Esse trecho eu tirei da Bíblia de Jerusalém, né? Só para registrar aqui. Então, aí vamos tentar fazer uma pequena pergunta aqui. O que na saudação do anjo poderia ser: alegra-te, cheia de graça? Por que cheia de graça? Quando a gente fala em graça, a gente logo imagina o quê? As benesses do céu. Por amor, gratidão, por amor, por misericórdia que Deus tem para conosco. Mas pode ser coragem, pode ser saúde. Desculpem, porque a voz não está boa, que o resfriado saiu há pouco tempo. Então é a saúde, é a ideia para a solução de um problema
é a inspiração para poder pedir desculpas a alguém e reatar um problema. É a solução de um grande problema. Então nós falamos, eu recebi uma graça do Senhor. Mas Maria é cheia de graça. Quer dizer que ela tem um apoio imenso do plano superior. Ela tem toda uma colaboração do plano mais alto, de todos os anjos, de todos os trabalhadores do Senhor, estão a auxiliá-la, estão a ampará-la em qualquer dificuldade que ela tenha na sua jornada. Mas voltemos a um detalhe. Toda a graça que recebemos, todo o amparo que possuímos, que recebemos do mais alto, está vinculado a uma coisa, ao merecimento. Nós conseguimos sim a graça diante do merecimento adquirido através de nossas obras. Agora, nós podemos imaginar quanto é cheio de graça desse espírito evoluidíssimo que veio de Sírios até nós para nos auxiliar a sairmos das trevas. Então, nesse ponto que a gente consegue verificar que quando ele fala com Maria, de toda essa vem trazendo a ela esse apoio para ela. E isso também vem por ela, né? É confirmado por ela, por essa humildade que ela tem, devoção e, acima de tudo, fidelidade a Deus. Quando ela confirma com aquela maravilhosa e grave frase, né? Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, isso tem um peso de um espírito que simplesmente já venceu todas as barreiras do egoísmo e do orgulho. Ela vive a aceitação dos desígnios de Deus, sem acomodar-se. Ela não se acomoda. Ela coloca suas forças, seu conhecimento, seu trabalho, tudo o que ela tem de recursos para que o plano de Deus se cumpra. É essa fidelidade, é esse coração fiel que Jesus tem como companheira nesse apostolado. Mas eu gostaria de chamar a atenção só para mais um detalhe, de como esse espírito é comprometido com Deus. Quando a gente estava vendo uma das literaturas espíritas, nós temos um livro chamado Maria de Nazaré, do espírito miramês, né? E Maria, antes de sua encarnação, ela também faz o seguinte comentário: Senhor, quando aceitei, assumi todos os compromissos e torno a vos afirmar que estou disposta a voltar à terra quantas vezes achardes conveniente, até que essa mesma terra vos conheça e se torne um reino de paz e uma escola de amor. Eu sou vossa escrava. Fazei de mim segundo a vossa vontade. Então, antes de sua confirmação perante o anjo Gabriel, ela já tinha essa frase, como eu poderia até dizer, escrita, gravada em seu coração. Seu ser já era submisso aos desígnios de Deus, de modo, volto a repetir, fiel. Mas ela não pararia a confirmar isso, pois no capítulo 30 do Boa Nova, de Humberto de Campos, quando diante da cruz, quando o coração dela estava mastigado de tristeza, onde ela não conseguia mais conter as lágrimas daquele ser tão amado que estava à sua frente, ela nos exemplifica mais uma vez sua fidelidade a Deus de modo singular. Quando Humberto de Campos, de modo poético, nos traz: seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência,
repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então, mais uma vez, estava ela pronta para servir aos céus, como fosse feita a convocação, que ela superaria as suas dores, sua saudade, sua tristeza, suas limitações físicas, e ela se doaria com toda a sua capacidade à execução dos desígnios de Deus. Bem, um ponto importante que teve, agora retornando à nossa gravidez de Maria, né? É um ponto importante que teve dessa fase da gravidez, é que é o seguinte: na tradução judaica, judeu é aquele que vem de um ventre de uma judia. Então, hoje eu sou um judeu, sua mãe, ele vai ver, é uma judia. Parabéns, você é um judeu. Então, isso é parte da cultura. Sendo assim, o nome herdado pelo filho é o da mãe, não do pai, como feito na cultura ocidental. Né? Então, a gente tem dois pontos importantes na Bíblia. Primeiro, em Lucas, no seu capítulo 3, entre os versículos 23 e 38, a gente vai ver que ele descreve toda a genealogia de Jesus, mas ele estende, vai até Adão, né? Passando por José, passando por os seus descendentes, os seus ascendentes, então, passando por Davi, passando por Jessé, chegando até Adão. E um outro ponto, a gente vê que Isaías, no Antigo Testamento, no seu capítulo 7, ele prevê o nascimento de um descendente de Davi, por intermédio de uma virgem. Daí a ideia que traz alguns historiadores que haveria um vínculo entre a casa de Davi e Maria. Então, a Bíblia fala muito que José pertencia à casa de Davi, mas algumas menções, inclusive e alguns apócrifos, falam que as virgens eram muitas vezes convocadas para tecer as túnicas dos sacerdotes. E num desses trechos ele comenta que algumas virgens da tribo de Davi foram convocadas, entre elas Maria. Então, como é um apócrifo, não há aquela definição oficial, né? A confirmação desses dados, então a gente fica sempre naquela ideia de que existe a possibilidade de Maria fazer parte dessa descendência também de Davi. Né? Então, após receber essa informação do anjo, que daria luz ao Filho de Deus, Maria realiza essa visita a Isabel, né? E que já contava 6 meses de gravidez, que também, por sinal, Isabel era estéril até então. Isso Lucas nos traz no seu capítulo 1, entre os versículos 42 e 44, que diz o seguinte: ao chegar, né, Maria saúda Isabel e tem a seguinte mensagem, recepção: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquele que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Nesse momento, havia ali um encontro de trabalhadores de Deus. Trabalhadores da missão de Jesus. Tínhamos Isabel, tínhamos João Batista e tínhamos Maria. Todos ali envolvidos naquela ambiência que já, com a chegada do Cristo, já se fazia uma ambiência maravilhosa naquela região. E ali todos já se reconheciam pelas suas
vibrações, pela ambiência que eles geravam em volta de si. Então, essa saudação de Isabel, que também pega Maria de surpresa, que ela também fica, ela fala que Deus que seja louvado, que Deus seja louvado. Então, depois dessa passagem, todo mundo imagina, é assim, então agora é uma maravilha. Maria vai ser mãe de Jesus, vai ter uma prima Isabel também comprometida com ela, vai ter João Batista, um ser também muito evoluído. Que maravilha! Tudo de bom para acontecer nessa família. Bem, o que a gente pode confirmar é que, a partir dali, todos os eventos que vieram a fazer parte da jornada do Cristo iniciariam ali a traçar verdadeiros momentos de angústia àquele coração materno, que a partir de então se tornaria a mais fiel companheira de toda a jornada de Jesus em todo o seu momento, em todos os momentos. Não há uma passagem que Maria não participe. Ela está próxima, ela está na casa onde ele foi, na esquina, ela está sempre próxima. Ela vela por aquele filho com um coração, mas transbordava um amor e uma luz que ninguém consegue compreender. Mas ela possuía e carregava e higienizava toda a ambiência ao redor para aqueles que fossem talvez a se aproximar dele. Então, nesse caso, quando Maria chega à casa e retorna a José. E ao retornar, José deu de cara com Maria grávida. Ele, meu Deus, e agora? Me deram como se para que fosse o guardião dela. E ela está grávida. O que fazer? Por que você fez isso? Por que você não foi fiel ao teu Deus? Ele questiona ela. Ela diz, mas eu não conheci homem algum. Continuo pura. E ela explica o que aconteceu. Mas ele não acredita e acaba se afastando. Quando o anjo Gabriel também, por contar com esse trabalhador incrível, pessoal, vamos tentar compreender a situação do José. Ele só tinha um pequeno serviço. Ser guardião de duas pessoas. Maria e Jesus. Um pequeno trabalho, né? Deram para ele uma pequena função. Ser guardião dos dois maiores personagens dessa mudança. Deram para ele. Jogaram no colo dele assim. Imagina o que esse ser tinha que ser forte, humilde e, acima de tudo, se deixar anular para que aquela missão divina acontecesse. Pois era uma sociedade paternalista. Nesse caso, ele acredita, ele acata o anjo Gabriel e fala, olha, não vamos comentar com isso. Porque se eu disser que errei, sou punido pela lei. Se eu disser que você errou, você é punida pela lei. Vamos tentar você ficar aqui dentro, não sei o que lá. Mas, como a gente sabe que a passagem de Jesus é uma passagem de exemplo, de superação, de ensino. O nome dele é Anás, é um escriba do templo, passa pela casa de José. E adivinha o que ele vê lá? Maria, naquela bela silhueta grávida, ele olha para José e o que você fez? Mas nem pensa, sai correndo, vai para o templo e fala com o sacerdote. Nessa época, não mais Zacarias, porque desde a gravidez de João Batista, ele ficou mudo, né, e foi substituído por Samuel. Então ele leva ao sacerdote, que convoca os dois. Eles agora têm que se explicar. E já sabendo que, dependendo da explicação, já tem uma punição pronta. Já tem uma punição perante a lei, que eles serão alocados, né? Mas não tem jeito. Eles foram avisados pelo anjo. Eles têm fé. São puros. Não mentiriam.
E, pô, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O sacerdote, poxa, eles estão de brincadeira. Vamos fazer o seguinte, vocês não blasfemarão mais aqui no templo. Existia um ritual chamado água da prova de Deus, água da prova do Senhor, né? Ou também conhecido como água amarga. E nós veremos isso no Antigo Testamento, em Números, no capítulo 5, versículo 24. Eram umas ervas colocadas, né, e dadas às pessoas, né? E causava inchaço, causava problemas físicos nas pessoas, né? E ele pega essa água e dá a José. Toma a água, vai para a montanha. E José vai. Daqui a pouco traz José. Perfeitinho, sem nada, mas não aconteceu nada com José. Ele passou ileso na prova. Aí todo mundo já olha torto para a menina, né? Ele falou, toma água, vai para a montanha. Quando volta, ilesa, sem nada acontecer. E o sacerdote fala, se Deus não impôs a você uma punição por pecado, não irei fazê-lo. Os dois estão liberados. E eles retornam para sua casa, né? E a partir dali vem o processo da sua necessidade de saída de Nazaré em direção a Belém, por causa do censo gerado por Roma. E vem o evento do nascimento do Cristo na manjedoura, né? Naquele caminho que eles vão fazer para Belém, porque a família, os parentes de José moram em Belém, né? Após o nascimento do Cristo, existe um período chamado em que a mulher é considerada impura pela sociedade judaica. Então ela deve se purificar. E depois eles têm que levar a criança ao templo para que ele seja apresentado ao templo e executada a circuncisão. Então, que é o ritual da purificação, como é visto, lá na própria Bíblia, né? Só que ao chegar a esse templo, eles encontram um Senhor que é muito justo e conhecido por sua bondade e justiça, né? Que é Simeão. E Simeão, ele, muito idoso, diz que a partir daquele ponto, aquele operador de Deus já pode ser levado aos céus, já poderia desencarnar, porque ele havia visto o Salvador, né? Mas ele tem uma frase que, mais uma vez, vai cutucar aquele coração maravilhoso. Que nós temos o seguinte trecho. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E aí ele tem um comentário, que é uma espada, e uma espada transpassará também a tua alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E Maria olha e pensa, espada vai transpassar a minha alma. Que será isso? E ela já aguarda que outros problemas, outras turbulências poderão ocorrer. Mas vem a perseguição de Herodes, uma grave perseguição de Herodes, que a gente não pode dizer perseguição, quase uma caçada de Herodes, que obriga essa família a fugir ao Egito, né? E passar por mais um momento de transição, por mais um momento de luta, mas ao mesmo tempo com mais um processo de resignação para auxílio da criação, né, daquele ser. Retornam, posteriormente, com a queda de Herodes, né, com a morte de Herodes, a Nazaré. E quando tudo parecia tranquilo, Jesus, criança maravilhosa, andando para lá e para cá, era sorriso e tudo, uma saúde incrível. Aí ela falou assim, agora não tem Herodes, não tem nada, agora vai. Aí Jesus começa a mostrar sua personalidade. Quando, num dos exemplos
E agora começa um trecho mais detalhado, né, do Boa Nova, né, no capítulo 30, quando Jesus traz à sua casa 2 perigosos ladrões conhecidos da região, conhecidos como os ladrões do Vale de Mizraim. E Maria fica, meu Deus, meu filho tão pequenininho, aquelas mãos tão delicadas, trouxeram 2 pessoas tão perigosas aqui para o nosso lar. No entanto, Jesus os acolhe como irmãos, acolhe-os com carinho, com toda a luz e amor que ele tinha no coração. E nada acontece. Continuando o tempo a passar, essa família vai a Jerusalém. Umas comemorações do templo, como era de costume. Existiam comemorações comuns naquela época. Ao chegar nas comemorações, tá, o José, Maria, cada um vendo, conversando com seus, vamos botar assim, amigos, patrícios, confrades. Onde está Jesus? José, Jesus não estava com você? Não, pensei que Jesus estava com você. E começa a busca pelo seu filho, que é naquela multidão enorme. Imagina, um povo estava numa cidade que era o núcleo religioso de um povo inteiro, de uma religião de várias tribos. Imagina quanta gente tinha naquela cidade. E eles perderam o filho. Era um desespero para aquele coração. E indo ao templo, né, de Jerusalém, ela o encontra confabulando com os doutores da lei. Mas confabulando filosoficamente, num nível altíssimo. E um desses doutores, que é até um conhecido de José, ele fala, olha, esse garoto ele tem muito conhecimento. Não é ideia, não é conhecimento de uma criança desse tamanho. Não é Eleazar. Ele, conhecido de José, ele fala, não é comum para uma criança desse tamanho, dessa idade, ter esse conhecimento. Ouvindo isso, Maria, consegui a chance. É mãe, né, gente? A gente tem que, acima de tudo, ela é mãe. Ela fala, Eleazar, olha só, você viu essa possibilidade aí teria como o templo auxiliar nos estudos e na criação de Jesus? Eleazar, olha, uma proposta que eu posso levar. Vamos tentar ver essa possibilidade. E voltam para casa normalmente. Só que ao confabular com José sobre isso, Jesus entra. E nessa hora ele fala para Maria, vocês não entenderam ainda que eu tenho que tratar dos assuntos de meu pai? E o que ele faz logo em seguida? Adentra pela marcenaria do José e solicita, ensina-me a arte da marcenaria. E começa a trabalhar naquela humilde oficina, né? Mas com tanto carinho, devoção, cuidando com tanto cuidado daquelas madeiras que parecia que ele as beneficiava com a energia, como se fossem não só peças, mas obras de amor. Então, assim ficou. Maria realmente viu que vale é a vontade de Deus. Mais uma vez, a mãe, coração que qualquer mãe gostaria de ver seus filhos com futuro a desenvolver, mas ela compreende que Jesus está em missão divina. Ela tem consciência disso. E ela, nesse momento, ela trava a mãe e age como serva. Por isso, essa necessidade de que tenha sido Maria a mãe dele. Porque era um ser que teria que compreender essa situação. Bem, num outro ponto, nós temos um detalhe muito interessante. Nas bodas de Caná. As bodas de Caná, como nós conhecemos, acaba o vinho. Então, aquela alegria toda, e ela vai a Jesus. Jesus, acabou o vinho. E as pessoas vão embora, vai ser uma vergonha para as pessoas aqui
da família, e ele fala: sabes que não é a minha hora. Ele alerta: mulher, sabes o que queres que eu faça? Sabes que não era ainda a minha hora. Mas ela não questiona, ela não diz, faça isso. Ela só mencionou, mas está naquela entrelinhas de mãe, né? Ela diz: olha, o pessoal vai ficar triste, vai ser uma situação difícil. E ela ali rompe com todos os protocolos de uma sociedade patriarcal. Ela chama todos os homens da festa e ordena que obedeçam ao Cristo. Isso era impossível de acontecer naquela época. Até então, porque ela mostrou que é. Ela deveria, pelo protocolo, se dirigir a José, José comunicar ao representante da casa e esse tomar as atitudes. Ela, mulher, dar ordem a homens e fora do seu lar, impossível que isso acontecesse. Mas onde fica aquela autoridade espiritual de Maria? Onde fica o despertar que ela trazia como: ele é o Filho de Deus. Creiam nele. Ele tem capacidade de fazer o que quiser. Então, obedeçam a ele. Ela traz para que todos se juntem ao redor do Cristo. De um modo firme e, ao mesmo tempo, com ele de um modo fiel. Então, ela mostra que, até mesmo numa sociedade onde tudo seria difícil, um coração verdadeiro e fiel pode conseguir, sim, coisas maravilhosas. Então, agora, vamos chegando na parte onde que Maria começa a realmente passar por momentos onde a sua resistência é testada, né? No momento em que ela acompanha todo o martírio de Jesus. Ela acompanha todas as estações daquela Via Crucis. E ela simplesmente, ela consegue mostrar, eu fico imaginando, naquele momento em que Jesus vê a inconsciência, a ignorância dos seres que estão ao seu redor e olha, num olhar, amor imenso, uma luz gigantesca e uma vibração de carinho chegando de Maria que nós não teríamos condições de apreciar. Que somente aqueles seres angelicais que estavam próximos perceberam e compreenderam a atmosfera de amor que Maria jorrava em direção a Jesus. E quantas almas foram sensibilizadas por aquele amor, enquanto ele caminhava e ela também ia sensibilizando todo aquele. Porque muitos não se afinavam com as ideias do Cristo, mas o amor cativa, envolve e simplesmente traz, convoca as pessoas, modifica os seres. Então, ela consegue trazer aqueles corações a um despertar, talvez, sensibilizasse-os, né? Então, naquele instante, no último momento, vamos botar assim, na última manifestação do Cristo em relação aos seus apóstolos, onde está Maria e João ali, onde ele diz: mãe, eis teu filho, filho, eis a tua mãe. Ele, na realidade, ele está trazendo para nós, né, em seu último gesto, ele entrega a maior representante de todo o seu apostolado. Mas ela como consoladora, mãe e exemplificadora da fidelidade a Deus e a Jesus. Pois ela calou todas as suas dores para que os desígnios de Deus se cumprissem.
Porém, ela manteve sempre presente um olhar acolhedor e esses seus sentimentos sublimados. Então, após essa entrega desse ser divino a essa humanidade ainda sofrida, ainda engatinhando na espiritualidade, nós temos em Humberto de Campos um relato dos últimos momentos, né, da encarnação de Maria, que fica um tempo ainda na Bataneia, né, porque com a separação dos discípulos para que cada um fosse divulgar o Evangelho, né, ela fica na Bataneia com os seus parentes aguardando, né, a chegada de João, né, que vem e a convida para ir a Éfeso, onde ele diz que está conseguindo um recanto ali bem singelo, mas ele muito, vamos dizer assim, feliz, né? Porque ele falava dos avanços da ideia cristã nas almas daquela região, que era próspero a divulgação, era próspera a divulgação do Evangelho. E Maria aceita, pronto, vamos. João, em Éfeso, ele divulgava as verdades do Cristo através do Evangelho. Maria mencionava suas lembranças de Jesus a todos que vinham por lá, né? E, com o passar do tempo, a sua choupana começou a ficar simplesmente lotada. E foi apelidada, né, de Casa da Santíssima. Mas foi Casa da Santíssima porque um senhor, ela recebeu a visita de um ranceniano que, ao ser curado, osculando, beijando suas mãos, disse: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa Mãe Santíssima. Desde então, Casa da Santíssima. Né? E uma vez, também, num fato muito interessante, e que nós, hoje, usamos muito a frase dela, ela recebeu a visita e um questionamento. Minha mãe, dizia um dos meus aflitos, desculpa, minha mãe, dizia um dos aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. E aí, ela usa a frase que Chico solicitou, quando solicitou a Emmanuel: Emmanuel, eu não estou legal, eu não estou bem. Por favor, vai lá falar com Maria. Ela diz que eu estou precisando de uma ajuda. O que ela pode falar para mim? Eu tenho que ter um incentivo. Tá, eu vou falar com ela, Chico. E foi. Quando voltou, ele: então, Emmanuel, qual a imensa frase, o discurso que Maria mandou para que eu seguisse? A ela: simplesmente, tudo passa. Meu Deus do céu, mas foi isso? Mas foi essa a frase utilizada por Maria. Isso também passa, dizia ela, carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, com eterna realização do amor celestial. Então, essa frase, ela consolou aquele coração. E, durante o passar do tempo, ela soube das prisões, das perseguições, das prisões e das execuções dos cristãos que ocorriam nos circos romanos. E nesse momento ela pôs-se a orar de um modo muito forte, porque ela muito se entristecia com aquilo, né? Porque ela não se comovia, porque aqueles seres, como Jesus me falou nas bem-aventuranças, eles morriam pelo nome de seu filho. Em nome de seu filho. E aquilo para ela mastigava mais ainda, e ela pedia auxílio aos céus para que acalmasse essas almas. Quando um vulto se aproxima dela e faz a seguinte menção: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Sim, vários falavam isso. E ela maternalmente: por favor, entremos. Só que aquela conversa era diferente. Geralmente todos traziam dores e sofrimentos e Maria acalmava essas dores. Naquele instante, naquela conversa, aquele peregrino falava das bem-aventuranças,
falava dos céus, falava dos anjos, falava de toda a beleza de Deus. E aquelas palavras, ao invés de pedirem ajuda, consolavam as dores de Maria. Aquela voz era extremamente simpática aos seus ouvidos. Ela trazia para ela uma simpatia profunda e ela sentia o aliviar de todo aquele sofrimento íntimo que tanto machucou seu coração. Ela aliviava aquelas saudades que tanto deixou-a silenciosa em vários momentos. E, nesse instante, Humberto de Campos traz essa poesia, né? Que é esse diálogo. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fintou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente dirigiu o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo. Divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra, visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara no carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu domar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-lo com ternura. Ele, porém, levantou-a. Cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. E com esse convite, após esse convite, foi chamado à presença de João, que Maria já não se encontrava tão bem. Com a chegada de João, demorou-se mais algum tempo, até que os últimos laços que aprendiam no seu corpo carnal foram desfeitos. Nesse instante, uma caravana angelical se aproximou para que conduzisse a rainha dos anjos aos céus. Mas esse coração era muito maior ainda. E pediu que antes fizessem duas paradas. A primeira, nas paisagens cujos quadros do apostolado de seu filho se fizeram. Primeiro, também pelo Tiberíades e também pelo lago de Genezaré, onde aquela comunidade de pescadores tanto se reuniu e tanta luz distribuiu. Por ali passaram. E ela agraciou e viu e se maravilhou com toda aquela beleza da Galileia. Mas também pediu uma última parada. E essa última parada foi para o cárcere, de Esquilino,
onde ela tinha conhecimento daqueles cristãos que seriam sacrificados. E ao chegar nesse cárcere, ela vê todos aqueles para os romanos, né, condenados. E ela consegue sentir seus medos, suas dores, suas tristezas, mas também a sua fé. E naquele instante, o que ela poderia dar? Ela ora aos céus: o que eu posso dar, Senhor, a esses corações? Pois sei que esse exemplo deles é dito pelo meu filho como o romper, o sacrifício a Deus. E eles não poderiam, eu não poderia solicitar a liberdade deles. Foi quando ela se aproxima, num suspiro, numa inspiração extremamente íntima ao ser de uma das prisioneiras, de uma das cristãs, e sussurra a ela: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E por um momento de despertar, essa pobre jovem, ela inicia um canto singelo, mas que vai ganhando vulto e é acompanhado por todos os demais, que a caminho dos circos romanos, a caminho do seu sacrifício, vão cantando, vão executando cânticos de louvor. Então, Humberto de Campos também nos lembra sobre a importância desse cultivar desses cânticos para com Maria. E ele fala o seguinte: por essa razão, meus irmãos, quando ouvirdes o canto nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Mas e onde? Mas será que realmente nós cultuamos, nós cultivamos esse canto, principalmente que nós temos a cultura, né, das 6 horas do canto da Ave Maria, né? Todos nós ouvimos em todo local. E será que isso daí, será que se referia a isso? Então, nesse caso, quando Maria vai para os planos mais altos, ela, como ser sublimado que é e coração divino, maravilhoso que possui, ela trabalha até hoje. Mas ela trabalha não só na orientação, no acolher, ela trabalha no acolhimento dos mais sofredores seres da espiritualidade. Ela trabalha junto ao Vale dos Suicidas. Ela trabalha recebendo aqueles corações que estão mais flagelados diante da lei de Deus, que estão em desequilíbrio total. E ela os recebe, ela os acolhe, ela os reequilibra e os prepara para uma nova experiência. Essa é Maria. Então, essa legião dos servidores de Maria, ela é mencionada no livro Memórias do Suicida, né, de Camilo Cândido Botelho, com a psicografia de Ivone Pereira, né? E lá eles mencionam a hora do Ângelus, onde numa reunião ocorrem 6 suaves bataladas de sinos onde ninguém vê, e iniciam-se cantos de louvor que emocionam e conduzem a alma a uma paz e tranquilidade que, dentre toda aquela dor daquela ambiência, simplesmente são esquecidas naquele momento. Então, que nos rendamos a esse amor, a esse colo maternal que sustenta os mais infelizes, que consigamos levar por essa doçura e principalmente por essa fidelidade desse coração, que um dia possamos ser dignos de auxiliar a Santíssima Mãe em nome do Cristo Jesus.
Que Deus nos abençoe. E nessa manhã de domingo, eu sei que o horário se estende, mas eu gostaria de utilizar 6 minutinhos. É possível? Se ainda for. Se não, é possível. Eu gostaria de apresentar a vocês, talvez, uma coisa que eu achei lindo demais e foi o que realmente mostrou muito o que é Maria. Nós temos no livro Momento de Ouro, de Maria Dolores, psicografado por Francisco Cândido Xavier, um poema chamado Retrato de Mãe. Bem, muitos comentam que Judas, durante o seu suicídio, né, na espiritualidade, estava em completo desequilíbrio, né? E Jesus vai a seu socorro para iniciar o seu reequilíbrio. Mas, posteriormente, ele envia Maria. E Maria vai ao encontro de Judas. E lá ocorre essa conversa, esse diálogo. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei. Mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. Deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis. Retirai-vos, Senhora. Nada sabeis de mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não venhas aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o meu ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me fales de mãe, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu.
amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida da paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falas assim, que me falas assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fintá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Então, o que a gente poderia imaginar de um coração que é tanto amor, mas acima de tudo tem a consciência do que é o plano de Deus, tem a consciência da elevação de cada um, tem a consciência da dor, compreende, perdoa, mas acima de tudo acolhe e auxilia aqueles que sofrem. Esse foi o retrato de Maria. Então, muito obrigado por essa manhã. Eu agradeço demais a oportunidade do estudo e que Deus nos abençoe. Otávio, muito obrigado. Nós é que agradecemos por esse estudo, nos trazendo a história dessa grandiosa missão. E para encerrarmos, a nossa prece hoje, ela vai trazer através da música um companheiro ex-evangelizando da nossa casa, Nivaldo Tavares, que é pianista e concertista e aceitou o nosso convite para compartilhar com vocês nesta manhã.
Agradecemos, então, a presença de todos vocês e convidamos a todos para o próximo domingo participarmos da palestra, que será o 14º Encontro com Jesus, que será feito pelo nosso companheiro Manuel Messias.